mais uma vez, boa noite, né? Hoje nós vamos falar sobre o capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, falando bem-aventurados os aflitos. Só que para começar, eu gostaria de ler aqui uma historinha que está nesse livro aqui, ó, Estudando o Evangelho, do Martins Peralta. Fala sobre reencarnação e resgate. Diz o seguinte: certas vezes os discípulos apresentaram a Jesus um cego de nascença e formularam a seguinte pergunta: Mestre, quem pecou, este homem ou seus pais, para que ele nascesse cego? E a resposta de Jesus foi clara: o homem que ali estava não havia pecado, nem os seus pais, pois na justiça divina os filhos não pagam pelos erros dos pais, nem os pais pelos erros dos filhos. Mas Jesus ainda complementou, né? O espírito que animava aquele corpo, o espírito que nele havia reencarnado, este sim havia pecado antes do nascimento. E Jesus ainda disse: não há efeito sem causa, e todo efeito inteligente tem forçosamente uma causa inteligente. Aí diz ainda o seguinte: com a doutrina das pré-existências, quer dizer, das vidas passadas, das reencarnações, tudo se liga, se esclarece e compreende. A justiça divina se patenteia, a harmonia se estabelece no universo e no destino. O que Jesus quis dizer com essas palavras, né? Que aquele homem não havia cometido pecado nenhum, mas o espírito que estava habitando aquele corpo, né? E diz assim: aquele espírito ali reencarnado, ele ferira antes de nascer. Ali estava, portanto, inocente na aparência, inocente naquela encarnação, mas o espírito trazia um resgate de vidas anteriores para saldar a sua conta, a sua promissória. O débito era antigo, mas nem por isso deixava de existir. Ele diz, complementando aqui, ó: nascer cego ou paralítico, demente ou surdo-mudo, ou com propensão à moléstia grave ou incurável, que se manifestará mais tarde, é bênção que nem sempre o indivíduo sabe agradecer. É bênção porque estará resgatando dívida. E com amor, porque a lei é credora compatível que permite amortizações parceladas. É bênção porque estará sendo reabilitado. É com amor porque a própria recordação da dívida não é conservada. É bênção porque se estará libertando. É com amor porque a libertação lhe conduzirá a espírito redimido pelos caminhos de luz da espiritualidade superior. Diante do cego ou do paralítico, do surdo-mudo ou do psicopata, o homem comum interrogará: por que essa criatura nasceu assim? A maioria levantará os ombros na impossibilidade de uma resposta que não ofenda a magnanimidade divina. Mas os reencarnacionistas, e entre eles os espíritas, tomando a palavra, responderão: essa criatura nasceu assim porque o seu espírito pecou em outras existências. A reencarnação explica à luz da lógica o problema dos resgates. Põe no justo lugar a justiça divina. Esclarece o problema dos resgates dolorosos, semelhantes ao do cego de nascença da época do Cristo e do nosso tempo. Então, aí a gente vai no Evangelho, o Evangelho está praticamente dizendo as mesmas coisas, né? Porque não tem como a gente falar, um diz uma coisa, outra. Ele se contrapor, mas se faz tudo parte do ensinamento de Jesus, ele não se contradiz, né? E ele diz assim, para a gente, falando das aflições, por que a justiça das aflições? A gente fala, por que algumas pessoas nascem ricas e outras pobres? Por que algumas nascem com saúde e outras com doenças? Está tudo aí, ó, também. Se a gente for procurar interpretar aquilo lá, está aqui, das nossas reencarnações, de nossas vidas passadas. Aí a gente fala, mas qual é a justiça de Deus com essas aflições que nos são geradas, né?
ainda mais no mundo de hoje em dia, né? Quem é aqui que não tem uma preocupação, que não tem uma aflição em relação a um parente, em relação a uma pessoa querida, ao trabalho, ao lar? O mundo hoje está, né, vamos dizer, conturbado. Então todos nós temos nossos problemas, nossas aflições. Aí vem assim no Evangelho e diz assim, que a justiça das aflições, ela somente na vida futura pode efetivar as compensações que Jesus promete aos aflitos da terra. Então Jesus vinha falar de paz, de amor, de fraternidade, mas ele está falando de coisas que seriam, que ainda virão com o progresso do homem, do ser humano, com a melhora, com a reforma moral, aquela reforma íntima que a gente fala que nós precisamos fazer, nos melhorar, eliminar nossos vícios. Então, só que, sem a certeza do futuro, essas leis que Jesus proclamou, elas seriam um contrassenso. Então nós temos que acreditar o quê? Hoje eu estou semeando para colher coisas melhores no futuro. Porque se eu não tiver essa visão do futuro, eu falo, poxa, eu vou morrer, a coisa acaba. De que adianta se eu sou bonzinho, eu ser boazinho aqui agora, quando tem uma compensação, vamos dizer assim, né? Então, eu estou semeando coisas boas hoje, para que eu possa colher coisas boas no futuro. E isso é uma verdade divina. Agora, mesmo com essa certeza, né, já diz assim, está no Evangelho, dificilmente se compreende a conveniência de sofrer para ser feliz. É estranho, né? Eu tenho que sofrer para ser feliz. Mas qual é o sofrimento que ele quer que a gente tenha? São os resgates que nós fizemos de errado em vidas passadas. Que à medida que eu consigo resgatar os meus erros, eu vou ter um futuro melhor. Estou falando, pode ser não ser nessa encarnação, né? Mas uma outra encarnação com certeza será melhor. Eu estou semeando para colher coisas melhores. Então, a gente precisa ter o entendimento, né? Às vezes, como eu falei, nós temos aflições. É perda do ente querido, é doença, é dificuldade financeira. Mas a gente tem que passar por isso com fé, com perseverança, com confiança de que as coisas são passageiras. Elas se modificarão. Mas depende de quem? Depende de nós, né? Da nossa fé, da nossa crença na justiça divina. Então, a fé no futuro, ela ajuda a consolar e a infundir a paciência, mas não explica essas anomalias que pareçam desmentir a justiça de Deus. Então, Deus tem necessariamente todo o poder, toda a justiça, toda a bondade, né? Que senão ele não seria Deus, certo? Ele é soberanamente bom e justo, e não pode ser caprichosamente nem com parcialidade. Então Deus não pode privilegiar um em relação ao outro. Deus é justo, bondoso, da mesma maneira para com todos. E aí você fala, mas quais são, por exemplo, as causas atuais das minhas aflições, das minhas dificuldades, dos meus problemas? Então tem assim, umas têm causas na vida presente e outras em vidas passadas. Então ele pergunta assim no Evangelho, quantos homens caem por sua própria culpa? Quantos são vítimas de sua imprevidência, do seu orgulho e de sua ambição? Gente, e isso aqui, o Evangelho foi escrito lá no ano de 1860, mais ou menos. Isso aqui está válido até hoje, não é verdade? Então, esse questionamento vale hoje. Quantos se arruinaram por falta de ordem, de perseverança, pelo mal proceder ou por não terem sabido limitar os seus desejos? Ligado à materialidade, à ganância, à avareza, não é verdade? Quantas uniões desgraçadas porque resultam de um cálculo de interesse ou de vaidade e nas quais o coração não tomou parte alguma. Aqui está falando daquelas uniões por interesses financeiros, às vezes políticos, religiosos, sei, alguma coisa. Antigamente, vocês escolhiam quem ia casar com quem, né?
na época quando tinha os romanos, os reis. Então, hoje em dia não, hoje em dia a pessoa procura casar por amor. Mas ainda existe, lógico, os casamentos por interesse. Quantas doenças e enfermidades decorrem da intemperança dos excessos de todo gênero? Excessos de todo gênero. Por exemplo, a pessoa que tem a gula, a maledicência, a avareza. Isso causa doença, não é verdade? Se eu tenho dificuldade de perdoar, isso me vai causar doença. E ainda diz aqui, um alerta para os pais. Né? Quantos pais são infelizes com seus filhos porque não lhe combateram desde o princípio as más tendências? Por fraqueza ou indiferença, deixaram que nele se desenvolvesse os germes do orgulho, do egoísmo e da tola vaidade, que produzem a secura do coração. E depois, mais tarde, quando colhem o que semearam, admiram-se e se afligem por falta de cuidados com são tratados e da ingratidão deles. Quer dizer, quando chega na velhice, o filho não quer nem saber do pai, da mãe, né, daquela pessoa idosa. Então, o homem conseguirá evitar esses males quando trabalhar para se melhorar moralmente, tanto quanto intelectualmente. Então, nós temos que procurar a nossa melhora moral muito mais do que intelectual. Todos nós precisamos da nossa melhora intelectual hoje em dia para a nossa sobrevivência. Mas não podemos esquecer que a nossa moral precisa evoluir. Nosso planeta está aí passando por uma transformação para ser um planeta de regeneração. E o planeta vai passar isso, só que para isso o que acontece? O ser humano precisa evoluir moralmente. O planeta acompanhar essa evolução. Aí ele diz assim, né? Põe-se o homem então a dizer: se no começo dos meus dias eu souber o que sei hoje, quantos passos falsos teria evitado? Se houvesse de recomeçar, conduz-me-ia de outra maneira. No entanto, já não há mais tempo. Deus é tão bom, né? Que nós aqui, os sessentões aqui, Deus está dando oportunidade para a gente mudar, para a gente melhorar, para a gente evoluir. Nós estamos aqui, vamos aproveitar essa oportunidade. Assim, é que nem tem a parábola dos trabalhadores da última hora. Nós podemos ser esses trabalhadores da última hora. Vamos aproveitar o que nos resta para que a gente melhore aquilo que melhorou, para a gente vir numa próxima encarnação numa condição muito melhor. Nunca é tarde para aprender, para evoluir. E as causas anteriores das aflições? Então, os sofrimentos devido às causas anteriores, à existência presente, como os que se originam de culpas atuais, né, são muitas vezes a consequência da falta cometida. Isto é, o homem, pela ação de uma rigorosa justiça distributiva, sofre o que fez sofrer os outros. Se foi duro e desumano, poderá ser o seu turno tratado duramente e com desumanidade. Se foi orgulhoso, poderá nascer em humilhante condição. Se foi avaro, egoísta ou se fez mau uso de sua riqueza, poderá ver-se privado do necessário. E se foi um mau filho, poderá sofrer pelo procedimento de seus filhos, e assim por diante. Então, é o que eu falei, a lei da semeadura e da colheita. Né? Hoje, as dificuldades que a gente passa, lembrando aqui, né? Tem coisas que a gente traz de vidas passadas. Né? Aí fala que por isso que se explica pela pluralidade das existências, as nossas necessidades de melhora e também a destinação da Terra como um mundo expiatório, né? E que a justiça de Deus nunca se interrompe, não importa quanto tempo passe. Aí Deus também nos dá uma coisa muito boa, né? Que chama o esquecimento do passado. Alguém lembra de coisas de vida passada? Tem difícil até às vezes lembrar da semana passada, né? O que a gente fez ano passado, às vezes ontem. Imagina lembrar de vidas passadas, né? E por que Deus faz isso com a gente? De a gente não lembrar assim, das coisas, né? De vidas passadas. É por a bondade dele. Né?
Então, porque ele diz que frequentemente o espírito renasce no mesmo meio que viveu. Então, estabelecendo de novo relações com as mesmas pessoas, a fim de reparar o mal que lhes haja feito. E se ele reconhecesse nelas as que odiaram, e quiçá o ódio se lhe desperta outra vez no íntimo, de modo ele se sentiria humilhado em presença daquele a quem tivesse ofendido. Então imagina assim, né? Eu estou no mesmo grupo familiar que eu estive em vida passada, mas eu lembro, sei lá, que a minha esposa, o meu filho, o meu pai, minha mãe me prejudicou. Se eu tivesse essa lembrança, como é que seria essa relação? Haveria amor? Haveria fraternidade? Né? Se eu me lembrar e falar, esse desgraçado me prejudicou na vida passada, eu vou ferrar com ele agora, não é verdade? Porque eu estou lembrando que eu fui prejudicado. Então Deus nos dá o esquecimento justamente para que a gente possa trabalhar essa lei do amor. E por que a gente reencarna um bebezinho, né? Nenenzinho já não nasce grande. Porque justamente o bebezinho gera o quê? Em relação aos pais com o filho. Se tem um resgate ali, o pai e o filho, no momento que nasce, que coisa mais linda. Pode ter uma cara de joelho. Mas que coisa mais linda, né? Olha, meu filhinho, minha filhinha. Por quê? Porque vai gerar esse sentimento de amor. Gerar esse sentimento de amor entre eles. E é isso que precisa ser trabalhado, o amor. E ao nascer, o homem traz consigo o que adquiriu em vidas passadas também. Nasce qual se fez. Em cada existência tem um novo ponto de partida. Pouco lhe importa saber o que foi antes. Se ele se vê punido, é que praticou o mal. E suas atuais tendências más indicam o que lhe resta a corrigir em si próprio. E é nisso que deve concentrar toda a sua atenção. Se a gente percebe que a gente tem uma coisa de ruim, a gente tem que trabalhar, buscar modificar, fazer essa reforma íntima, para que a gente possa ter uma reencarnação, futura reencarnação melhor do que hoje, né? E diz assim, o esquecimento ele ocorre também só na vida corpórea, tá, gente? Quando a gente volta à vida espiritual, o espírito readquire a lembrança do passado. Lógico que no início vai ser de acordo com o que aquele espírito que voltou ao mundo espiritual precisa para lembrar para tocar a vida dele dali para frente. Porque às vezes tem lembranças que no primeiro momento não são boas de lembrar. Mas ele readquire de acordo com a necessidade, o plano espiritual vai liberando essas lembranças. Portanto, é uma interrupção temporária, semelhante à que se dá na vida terrestre durante o sono, o qual, no dia seguinte, nós recordamos o que tínhamos feito na véspera e assim nos dias precedentes. Isso às vezes que tem gente que sonha e lembra que sonha, né? E eu, há muito tempo que não lembro nada de sonho, graças a Deus. Apesar que muitas vezes no sonho a gente recebe orientações dos amigos espirituais, viu? Quem tem essa capacidade de lembrar é muito bom. Então, por trás das palavras bem-aventurados os aflitos, pois serão consolados, essas palavras também podem ser traduzidas assim: deveis considerar-vos felizes por sofrerdes. Feliz por sofrer, que bom, né? Visto que as dores desse mundo são o pagamento da dívida que vossas passadas faltas vos fizeram contrair. Suportadas pacientemente na terra, essas dores vos poupam séculos de sofrimento na vida futura. Deveis, pois, sentir-vos felizes por reduzir Deus a vossa dívida, permitindo que saldeis agora o que vos garantirá a tranquilidade no porvir. Então sofrer com aceitação, com tolerância, com resignação, compreendendo a vontade divina, que a gente não é conhecedor de toda a nossa verdade, né? E diz assim também: o homem pode suavizar ou aumentar o amargor de suas provas, conforme o modo que encara a vida terrena. Mais uma vez, conforme aceita, essas dificuldades. Tanto mais sofre ele, quanto mais longa se lhe afigura a duração do sofrimento. Minha vida toda é de sofrimento. Está sofrendo na mão. Eu vou sofrer um momento assim, necessário, para ter a compreensão, compreender que aquele sofrimento é necessário para mim. Então eu vou aceitar ele e eu vou deixar de sofrer.
Diz assim: aquele que encara a vida pelo prisma espiritual apanha, num golpe de vista, a vida corpórea. Ele a vê como um ponto no infinito. Então, aquele que tem, como eu disse, nós que buscamos a vida espiritual, compreender, tudo isso que nossa vida agora nesse planeta, ela é um ponto, é uma coisinha pequena. Então, um sofrimento muito pequeno que a gente está passando em relação ao infinito. Mas para aquele que apenas vê a vida corpórea, que não acredita, por exemplo, numa reencarnação, o sofrimento lhe parece interminável. E a dor o oprime com todo o seu peso. Porque fala: poxa, eu sofro tanto nessa vida, vou morrer, vai acabar e eu não aproveitei a vida. Agora, se eu tenho a visão espiritual, eu vou ter a compreensão. Eu estou sofrendo, mesmo, muito. Gostaria de não estar passando por tudo isso, mas eu estou semeando para colher uma vida melhor. Então, gente, esse capítulo 5 do Evangelho, ele é um capítulo longo. Interessante vocês darem uma lida, porque ele tem mais, acho que 20 itens lá. Então, dá uma lida nele, dá uma refletida sobre ele, para que a gente possa, todos nós possamos carregar as nossas aflições com tolerância, com aceitação, com resiliência. Tá? Cada um de nós sabe das suas dificuldades. Tá bom? Obrigado.